também recente do vice-prefeito da cidade de São Paulo, o Coronel Melo Araújo, ele que foi, enfim, diretamente recomendação do próprio ex-presidente Bolsonaro na chapa vencedora do pleito municipal do ano passado, né, claro, comandado ali, o cabeça de chapa sendo o atual prefeito Ricardo Nunes, ele que publicou um vídeo nas redes sociais em que critica duramente a postura de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citar nomes diretamente. Ele acusa bolsonaristas de virarem as costas, abre aspas, fecha aspas, virarem as costas para Bolsonaro. Isso tudo num tom de desabafo. O Melo Araújo também mandou uma indireta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao falar em, abre aspas, descaso com o ex-presidente. Segundo ele, há também um movimento de exclusão deliberada do nome de Bolsonaro em negociações políticas envolvendo as eleições municipais e estaduais do ano que vem. Vamos acompanhar um trechinho aqui, até para a gente contextualizar da melhor maneira possível. Vamos lá. Fiquei pensando em tudo que está acontecendo, né, no nosso país, principalmente envolvendo o nosso presidente Bolsonaro. E aí me chama a atenção o descaso de todos os políticos aí, todos, o Brasil inteiro, que se elegeram nas costas dele. Se elegeram nas costas do presidente Bolsonaro e já tem articulações acontecendo. Articulações de quem vai assumir, quem vai ser presidente, quem vai sair e vai subir. A mudança nas cadeiras. Só que tem um detalhe, gente, o nosso presidente está vivo. Nosso presidente está em condições de participar da eleição. É o único que ganha estourado do atual governo. É o único que ganha com muita facilidade. Estou vivo e estou aqui apresentando o Morning Show, inclusive, aí, prezado Coronel Melo Araújo, satisfação estar aqui contigo. E dizer o seguinte, muito bem colocado ali por ele, David, no tocante ao fato de que se todas as pessoas estão virando as costas para mim, eu aviso aqui, cuidado, afinal de contas eu sou imbrochável, se é que vocês me entendem aí, tá ok? Então, cuidado para não virar as costas para mim, tá ok? O que tu acha aí do pronunciamento aí do vice? Eu acho que você está vivo, mas inelegível, né? É lógico que vai ter articulação política. Eu acho que não é nem nas costas, é junto com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas essa fala, né, do Melo Araújo, que foi até as redes sociais se pronunciar tudo, ele deve estar incomodado com alguma questão, ou até mesmo sobre as possibilidades de articulação nas quais ele não foi incluído. Opa, exatamente, porque isso inclusive foi uma reclamação em público dele aqui. Na medida que o prefeito Ricardo Nunes foi para uma missão oficial na Itália recentemente, ele assumiu interinamente a Prefeitura de São Paulo e reclamou publicamente de que estaria sendo escanteado, que estaria tendo a autoridade dele, enfim, questionada enquanto prefeito em exercício, né? Como se tivesse uma prefeitura paralela recebendo as direções, as orientações do próprio prefeito Ricardo Nunes e assim tocando adiante ele, enfim, de alguma forma ofuscado, né? Doutora Priscila. Tem também uma coisa, sem citar nomes, porque ali a gente pegou um pedaço, né? Ele disse que políticos teriam ido a Lisboa participar do fórum. Olha só. E há quem diga, né? Eles nomearam esse fórum que aconteceu em Lisboa como Gilmar Palusa. Sim. Ou seja, que teria ali toda a intercessão do ministro Gilmar. Então ele disse que, e inclusive numa das falas nesse fórum, o Gilmar, na verdade, Gilmar não, é Raul Jungmann, ele teria dito que o Tarcísio seria o presidenciável. Então, acho que um pouco dessa fala, sem que ele cite nomes, obviamente, dizia um respeito, né? Diz respeito a essa possível candidatura, embora não tenha sido nada dito do Tarcísio em si, na fala, né? Raul Jungmann, para quem não lembra, Raul Jungmann, para quem não lembra, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e da Segurança Pública, acho que esse era o termo na época do governo Temer. Certo? Confesso. Mas só trazendo uma informação também, o próprio Tarcísio, ele se colocou como um líder já nesse evento, porque ele falou assim, olha, enquanto presidente, ele não pode ficar tirando foto com qualquer pessoa, se unindo a qualquer pessoa, já fazendo falas como se ele realmente fosse concorrer. Então, já sinaliza algumas questões. Às vezes incomodou o Melo Araújo. Por isso que eu acho que não é só ele ter sido escanteado. Acho que tem um pouco também tem a ver com isso, né? Do fato dele dizer que pessoas já estão se despontando, embora digam que não vão se candidatar. Eu acho que ele também teve esse incômodo, né? Que o governador, né? Teria sido apontado como um presidenciável, Marinho. Voltando aqui a essa frase aí, porque estão tentando aclamar o Tarcísio de Freitas e ele tendo que jogar esse jogo duplo. Eu não queria estar na pele dele, se ele vai para uma reeleição aparentemente tranquila ali para o Palácio dos Bandeirantes ou se vai tentar esse salto para o Palácio do Planalto, apesar dele ser feito de uma matéria-prima diferente que o Tucanato Paulista. Enfim, o próprio Tucanato ali que já reinou e ditou as regras ali no Bandeirantes por tanto tempo, né?
Marcela Munhoz, eles lembram que talvez esse salto de Bandeirantes-Planalto, você normalmente acaba depenado. Os tucanos ficaram depenados, vi de Serra, vi de Alckmin, vi de Dória. Nenhum acabou chegando lá. Claro, Tarcísio é de outra galera, outro grupo político, mas não sei, se o passado deixa lições, talvez seja melhor evitar. A ver. Para quem é supersticioso, pode ser que deveria pensar 2 vezes. E você, Marcelo? Não, eu acredito que esse é um momento de teste mesmo, né? Então, começa a pipocar esses vídeos, principalmente nas redes sociais, de políticos que acabam tomando um lado, né? E aí ele começa a defender aqui, começa a defender ali. Sente também o público dele, que por mais que seja nas redes sociais, é um pouco mais nichado, mas para saber se ele tá certo, se ele tá errado, se ele vai mesmo por essa linha, porque as eleições já estão aí, né, gente? 2026 está chegando. Então, eu acredito que eles começam a fazer isso justamente para sentir o público, para saber como que o povo está em relação a isso tudo. E, dessa forma, conseguir decidir se realmente Tarcísio de Freitas vai querer disputar a presidência ou se vai querer, talvez, mais uma vez, continuar à frente do governo de São Paulo. A ver. Eu não vou resistir aqui em lembrar uma frase icônica do próprio ex-presidente Bolsonaro na campanha de 2018, se referindo ao ministro Raul Jungmann, então ministro da Segurança Pública do governo Temer, e que era um desarmamentista, não era a favor ali da liberação de armas para o povo brasileiro. E aí ele disse assim: você colocar um desarmamentista como Jungmann na pasta da segurança é que nem você colocar um médico no centro cirúrgico que tem nojinho de sangue, porra. Não tem como isso daí, tá ok? Realmente, falas icônicas de 2018. Mas é isso. Rei morto, rei posto, rei morto, né? O Jair Bolsonaro está querendo evitar ser o rei morto, mas está evitando querer eleger quem vai ser o rei posto no lugar dele, né? E é do jogo. O problema é que o tempo está passando, né, Elise? Vamos seguindo em frente aqui, porque o tempo do Morning Show também segue passando e a pauta completa aqui, cheia de temas quentes e urgentes, segue adiante. 10h55, pontualmente, pessoal. E olha só, enquanto essa articulação da oposição segue a todo vapor, diretamente de Brasília, o PT, o Partido dos Trabalhadores, segue enfrentando problemas sérios internos, tá? David Tasso me ajuda aqui a contextualizar essa briga pelo comando do Diretório Mineiro do PT de Minas Gerais, que foi parar na Justiça e paralisou a apuração da eleição interna do PT em todo o país. Por que isso? Olha, Marinho, o PT ele tem tentado se livrar da questão sobre taxas, né, de que taxa bastante a população, mas em resumo, essa briga toda foi por conta de uma taxa, é isso mesmo. Uma das candidatas em Minas Gerais, a deputada federal Dandara Tonatizin, ela conseguiu na Justiça, no Distrito Federal, voltar ao pleito após ser retirada por descumprir o estatuto. A direção nacional adiou a votação após a decisão judicial incluir então a Dandara, né, na disputa estadual, mas ela foi retirada porque não pagou uma taxa, segundo o partido. E por conta disso, a decisão da Justiça foi favorável a ela. Só que chega a ser cômico o motivo qual ela foi retirada desse pleito, porque ela não pagou, não contribuiu com o partido. Ou seja, quem não contribui, tá de fora. Algo a declarar, doutora Priscila Silveira? Sim, o presidente do partido, inclusive, Marinho Huberto Costa, disse que achava um absurdo a intervenção do Poder Judiciário dentro de um regimento interno, porque salvo o melhor juízo, né, para ele ter falado isso, evidentemente o pagamento dessa taxa estaria ali condicionado à própria eleição. Então eles estão dizendo que vão contestar essa liminar. O nome dela, da Dandara, não teria sido colocado nas cédulas de votação, né? Então, em razão disso, ela acionou o judiciário. Agora, se está dentro de um regimento interno e se há necessidade do pagamento dessa taxa, né, eu vejo que ela não estaria, então, possível dentro dos requisitos para poder disputar, né? Então, eu não sei o teor ali do pedido, não é, que ela fez para o judiciário, mas o judiciário, quando dá uma liminar, ele entende que há um problema de se esperar, né, a decisão final, então ele antecipa de forma cautelar. Então, pediu que fossem inseridos nas cédulas o nome dela. Então, eu não acho que foi simplesmente só o não pagamento dessa taxa, né? Embora ele tenha dito que esse foi um dos problemas. Aliás, que essa briga, Marinho, é uma briga muito grande, porque o PT, como a gente bem sabe, tem um dos maiores caixas, né, do partido, enfim, como fala de dinheiro lá? O fundo partidário. O fundo partidário. Então, está envolvendo não só poder, mas também administrar um monte de dinheiro. Então, é muita gente querendo brigar. E aí, agora, curiosamente, ela, sem pagar a taxa, pede a inserção para poder disputar, embora a gente tenha ali o Edinho, que é que está sendo apoiado, né, pelo presidente Lula, como sendo ali o favorito. Tem também
outros, o Rui Falcão, né, também disputando, mas ali, mesmo que ela seja inserida, o presidente Lula apoia a eleição do Edinho Silva e me parece que vai ser ele, então, né, com a maior votação. Mas aí a discussão é no PT de Minas Gerais, né? Sim, é verdade, claro. É verdade. Eu tô falando do nacional, é verdade. Importante a gente... Só para contextualizar finalmente aí, David Tasso, sua expectativa, a gente segue adiante. Não, no fim das contas, não pagou taxa, tá de fora. Assim como faz com os brasileiros. O que não dá para ficar de fora, porém, meus